Então, gente, vamos dar continuidade aos nossos conceitos, tá, de equilíbrio, mas agora trabalhando o pH da água, ok? Então, o que a gente tem? Os cientistas estavam, estudando a condutividade elétrica da água e observaram o seguinte, que as moléculas, elas se dissociavam e conduziam, tá, em pequena escala a corrente elétrica. Mas, observando essa dissociação, eles também concluíram o seguinte, que essa dissociação gerava aqui um equilíbrio com a formação de íons H+, tá? E íons OH-, porque uma molécula perdia o próton para outra molécula. A gente vai botar perdia entre aspas, tá? Então, ocorria uma associação de um próton com uma das moléculas da água e a outra molécula ficaria com a carga negativa. Analisando esses íons, observou-se a condução da corrente elétrica por conta da formação deles, mas também a formação de um meio ácido e um meio básico, caso fosse diminuído ou aumentado a quantidade de íons H+ e OH-, tá? Como assim, Pro? Explique aí. Veja, na água pura, a 25 graus, observou-se o seguinte, que as concentrações de H+ e OH- eram iguais e que o produto iônico entre elas, tá, iria dar uma base de potencial igual a 10 a menos 14, uma concentração muito pequena. Isso explica a corrente elétrica também bem pequena, tá? A corrente elétrica é conduzida pela água. Mas onde você quer chegar nisso, Pro? Eu quero chegar que a 25 graus eu vou ter a mesma quantidade de H+, desculpa aqui, e de OH-, que é 10 a menos 7, certo? Logo, quando diminuía, por exemplo, a quantidade de H+, vamos dizer que se retirassem os de H+ desse sistema, então o que eu ia ter eram íons de OH-, tá? Logo, o que é que eu vou ter aqui? Um meio que seria básico. E se por acaso eu fixasse o valor de concentração de OH- e aumentasse a concentração de H+, o que eu iria ter seria um meio ácido. Então, a partir do equilíbrio iônico da água, pode-se então aplicar, os conceitos de ácido e base, de meio ácido e meio base, e calcular a partir daqui o pH das substâncias, tá? Que seria o quê? O potencial hidrogiônico, ou seja, quanto uma substância é ácida ou quanto uma substância é básica. Calculando o quê? A concentração delas, observando a concentração tanto de H+ ou de OH-, e aí verificando a basicidade ou a acidez delas. Então, vamos aqui para o cálculo de Kc, para a gente poder chegar ao Kw e aí sim poder estar trabalhando as concentrações de íons H+ e de OH-. Então, pela reação anterior, o que é que eu tenho? Eu tenho que água, reage e formam íons H+, mais OH-. Quando eu vou colocar no equilíbrio, eu observo que os íons estão em meio aquoso, porque nem toda a água se dissocia, apenas parte dela, uma parte muito pequena. Logo, o meu reagente, que seria a água, ele não entra aqui no equilíbrio. É tanto que na equação aqui embaixo, ó, eu tiro ele e jogo para cá, porque ele vai ser uma constante, certo? O que entra no cálculo da constante de Kc é a concentração de H+ e OH-. E esses valores, eles vão dar, como eu já falei, 10 a menos 14, certo? Essa concentração é igual a 10 a menos 14, a multiplicação entre os dois. Logo,
Quando eu multiplico a constante de equilíbrio vezes a minha constante, que também é da água, né? A concentração da água, que é uma constante, eu vou obter o meu Kw. É só uma nomenclatura, tá? Constante de ionização da água, para dar uma nomenclatura diferente a esse meio aqui. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha para que a gente pudesse estar trabalhando o meio ácido, básico e neutro. Como é que eu sei que o meio é ácido? Como é que eu sei que o meio é básico? Como eu sei que o meio é neutro? De acordo com a concentração dos meus íons H+ e OH-. A gente viu que a água é básica, a 25 graus. O meu Kw, ele é alterado com o aumento da temperatura. A concentração dos íons, eles vão aumentando, porque a partir do momento que eu favoreço, né, aumentando a temperatura, os íons eles vão se dissociando. Então, eu aumento a concentração de Kw, o valor de Kw. Mas a gente vai estar aqui verificando um Kw numa temperatura em que a concentração de H+ e OH- são iguais. E nesse caso aqui é quando o meu Kw dá 14, ou seja, a concentração de H+ dá 7 e a concentração de OH- também dá 7. O que é que eu posso verificar a partir disso? Que toda vez que eu tiver uma concentração de H+ inferior a 10 a menos 7, tá? Significa que o meu meio vai ser ácido. Ah, pronto. Então quer dizer que se eu tiver mais OH+, eu vou ter menos OH-. Verdade. Então a concentração de OH- ela vai ser bem menor que 10 a menos 7. Então 10 a menos 8, 10 a menos 10, 10 a menos até 10 a menos 14. Logo, o meu meio vai ser ácido se a minha concentração de OH- for menor que 10 a menos 7, tá? Vamos agora para o inverso. Se a concentração de H+ fosse inferior a 10 a menos 7, né? 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 14, logo eu vou ter um meio que é básico, tá? E aí a gente observa que nesse caso as concentrações de OH- é maior em relação à concentração de OH+. E aqui a gente vai ter um meio que é básico. Eu trouxe aqui separado a escala de pH. O que que indica a escala de pH? A mesma coisa, só que de uma forma mais clara, porque calculou-se o pH através das concentrações lá de OH- e OH+ por meio do log. E aí a gente vai trabalhar nas próximas aulas como é que se calcula o pH da solução através das concentrações. O que é que eu vou ter então? Se o meu pH, se o meu potencial hidrogiônico, ele for menor que 7, eu vou ter uma solução que é ácida, tá? E se o meu pH ele for maior que 7, eu vou ter uma solução que é básica. Significa que a concentração de H+, né, quando é menor que 7, quando o meu pH é menor que 7, é maior. E quando a concentração de H+ é menor que 7, eu vou ter um pH maior, é o inverso, tá? Aí eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês uma prévia do que a gente vai estar calculando nos próximos encontros aí, que é o pH da solução. Como é que ficaria, então, o pH de uma solução que é ácida? Eu vou pegar o menos log aqui da concentração de H+. E como é que fica isso? Vamos supor que eu tenha uma solução de concentração 0,001. Eu vou colocar ela na base 3, vou tirar o log dela e aí eu vou encontrar um pH 3. Logo eu vou ter a classificação aqui de uma solução que é ácida. Eu posso calcular o pOH também? Pode. Então, você vai pegar a concentração de OH- e calcular o menos log dela, certo? Logo, aí vocês iriam encontrar, nesse caso aqui, 13. pOH seria 13. Por quê? Pela constante de ionização da água, o que que a gente tem? Que o Kw,
é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, tá? Se o meu pH deu 3 e o meu KW é 14, é só eu subtrair 14 menos 3, então eu vou encontrar o meu POH, tá? Que seria, no caso, 11. Então, mas esses cálculos aí de pH e pOH, a gente vai estar vendo numa aula separada. Nesse momento, eu quero só que vocês entendam, né, a questão do equilíbrio iônico da água, que é quando as moléculas da água elas se dissociam, elas formam pequenas quantidades de íons H+ e íons OH-, e que se eu altero a concentração de um deles, eu vou estar alterando o meio, né? Transformando ele em ácido ou ele em básico. Já que a 25 graus, o que é que eu tenho? Eu tenho a água como neutra, certo? Porque as concentrações dos íons, né, formados são iguais. E aí, lembrar que igual a quanto PRO? 10 a menos 7, e que a multiplicação, né, dessas duas concentrações vai dar a constante de ionização da água, né, o produto de ionização da água, que é 10 a menos 14, certo? Então, aproveitem, leiam lá o material no capítulo 7, onde tem mais explanações sobre esses conceitos.